Olá! Dando continuidade ao nosso treinamento. Nessa aula, vou falar do bloco I. Então, aqui na rotina do SPED ECD, clique na guia Bloco I. Temos a opção Gerar contas com terceiro analiticamente. Ao marcar essa opção, o sistema irá gerar o arquivo texto com os terceiros, os clientes e fornecedores, de forma individual, ou seja, será apresentado a razão social de cada terceiro com seus valores individualmente. Então, nos registros I050, que é plano de contas, I052, identificador dos códigos de aglutinação, I155, detalhes dos saldos periódicos, I250, partidas do lançamento, I355, detalhe dos saldos das contas de resultado antes do encerramento, e J100, balanço patrimonial, os terceiros serão apresentados individualmente, de forma analítica, terceiro por terceiro, individualmente com os seus valores. Mas, se a opção Gerar contas com terceiro analiticamente estiver desmarcada, o sistema irá gerar nos registros I050, I052, I155, I250, I355 e J100 a nomenclatura do acesso contábil sinteticamente, valor acumulado por terceiro. Ou seja, ao selecionar a opção, o sistema irá gerar terceiro por terceiro, de forma individual, de forma analítica. E se deixar a opção desmarcada, o sistema irá gerar nos registros o total desses terceiros de forma sintética. Agora vou falar da opção Gerar somente contas com movimento, I050. Ao marcar essa opção, será gravado no arquivo texto somente as contas contábeis do plano de contas que possuem movimento no exercício. Desta forma, nos registros I050 plano de contas, I051 plano de contas referencial e I052 identificação dos códigos de aglutinação, serão geradas somente as contas contábeis que tenham saldo cadastrado, assim como nos demais registros que são informados os códigos das contas contábeis. Agora, ao deixar essa opção desmarcada, o sistema irá gerar todas as contas contábeis do plano de contas, independente se teve ou não movimento, ou seja, o arquivo será gerado com todas as contas contábeis do plano de contas. As informações deste campo serão utilizadas para a elaboração das demonstrações contábeis do bloco I, nos registros I050, plano de contas, I052, identificação dos códigos de aglutinação. É válido destacar que as informações do registro I052 serão utilizadas para a elaboração das demonstrações contábeis nos registros do bloco J. I155, detalhe de saldos periódicos, I250, partidas do lançamento, I310, detalhes do balancete diário e I355, detalhes dos saldos das contas de resultado antes do encerramento. Ou seja, o que for selecionado aqui irá impactar nesses registros mencionados. Se serão referenciadas apenas as contas com movimento ou se o sistema irá considerar todas as contas do plano de contas. É importante informar que o registro I051, plano referencial, só será gerado no arquivo texto quando as contas contábeis do plano de contas estiverem relacionadas às contas da Receita Federal, por meio da rotina Plano SPED ECF. Para a entrega do SPED ECD, esse relacionamento não é obrigatório, somente para a entrega do SPED ECF que é. Mas eu ressalto que é importante realizar esse relacionamento, mesmo que não seja obrigatório. Apenas relembrando, para que seja realizado esse relacionamento, é possível utilizar o atalho aqui na rotina. Na barra superior, temos o botão Adicionar plano de contas referencial, ou pela própria rotina do SPED, no caminho.
contábil, contabilidade, guias e arquivos magnéticos, SPED, plano SPED ECF. Outra opção que temos aqui na guia do bloco I é a geração do registro I-157, transferência de saldos, saldos I-157 versus I-155. O registro I-157 deve ser gerado no arquivo texto, quando houver troca de plano de contas de um ano para o outro, ou alterações no plano de contas que é utilizado. O registro I-157 refere-se à transferência de saldos do plano de contas anterior, por meio do procedimento DEPARA, entre as contas e saldos do plano anterior com as contas do plano atual, nas ocasiões em que a empresa teve a mudança de plano de contas de um exercício para o outro. É possível realizar esse procedimento DEPARA de forma manual ou então importar o arquivo texto SPED-ECD do ano anterior para que o procedimento seja automático. Para realizar o processo DEPARA, marque a opção I-157 Transferência de saldos e clique no botão Saldos I-157 versus I-155. É aberta a mensagem perguntando se deseja reprocessar os saldos. Clique em Sim. O sistema apresenta de um lado o registro I-155, saldo inicial das contas conforme plano atual, e do outro lado ele apresenta o registro I-157, transferência de saldo do plano de contas anterior. Então, se eu tive uma mudança de plano de contas ou se eu tive mudança somente de alguma conta específica, para realizar o DEPARA de forma manual, primeiro eu localizo a conta, por exemplo, essa daqui, e dou um duplo clique sobre ela. É aberta a tela de detalhamento com as informações. Temos o quadro Saldo Inicial da conta do plano atual, onde temos as informações da conta atual e o saldo inicial, que é o saldo atual dessa conta. E temos o quadro Saldo Final da conta do plano anterior. O sistema já identifica essa informação aqui embaixo. Dou um duplo clique para subir para o quadro. No campo Conta Contábil, informo o classificador e o código é reduzido daquela conta. Então aqui eu informo o código anterior da conta. Se o ano anterior e no ano atual eu estou gerando também com o terceiro de forma analítica, então eu tenho que informar aqui o código da conta, o código do classificador, o código do acesso da conta e em seguida o código do terceiro. Se possuir centro de custo, tenho que colocar a mesma informação. O valor ele já traz automático, porque eu subi aqui a informação. E selecione o indicador. Realizados os ajustes, clique no botão Mais para adicionar e clique em Gravar para salvar as informações. Então, dessa forma, realizamos o processo DEPARA manualmente. Mas também é possível importar as informações do arquivo texto do ano anterior. Para isso, clique no botão Importar I-157 da ECD anterior. O sistema abre a tela de busca para informar onde está o arquivo a ser importado. Selecione o arquivo assinado do ano anterior e clique em Abrir. Feito isso, o sistema importa os dados automaticamente. Tudo parametrizado, clique em Gravar para que o sistema armazene as informações. Então, nessa aula, eu falei da guia Bloco I. Vou dar continuidade nas demais guias nas próximas aulas. Até lá!